E se eu te falar que a tua busca espiritual pode ser, na verdade, uma ansiedade disfarçada? A gente vai falar disso aqui um pouquinho hoje. E se esse é o teu caso, se você sofre com ansiedade, fica aqui nesse vídeo, porque a gente vai falar muita coisa sobre isso, tá? Você vai conseguir compreender algumas fugas, na verdade, que a gente tem de forma inconsciente. E quando a gente fala de buscar espiritualidade, a gente está falando de buscar algo que está além do ego. Né? Está além do ego no sentido... nós temos aqui os nossos sentidos, né, no corpo. Nós temos os nossos sentidos como o tato, a visão, a audição, principalmente esses três. É algo palpável. Né? E a nossa mente gosta de coisas palpáveis. Nossa parte racional gosta de deixar as coisas palpáveis. Quando a gente busca a espiritualidade, já é algo mais subjetivo e não algo objetivo. E é aí que as coisas começam a, não digo complicar, mas começam a confundir a mente de muita gente, tá? Por exemplo, você percebe que é uma fuga, primeiramente, quando o que é para ser presença... Dá uma licencinha para interromper o seu vídeo. Se você, assim como eu, sempre questionou se a vida é só isso daqui, então você tá no lugar certo. Aqui nós falamos de despertar da consciência, transição planetária, espiritualidade, contratos espirituais, mundo astral, terapia, mentoria, a gente fala de emoção, de comportamento, de hábito, enfim, de diversas coisas que envolvem a nossa vida como seres humanos. Aqui embaixo tem um link, nesse link você fala diretamente comigo no WhatsApp para que você possa agendar uma consulta, uma conversa, enfim. Caso você tenha interesse em todos os trabalhos que eu listei aqui embaixo que eu faço, tanto mentoria como terapia, sou especialista em ansiedade e também terapias espirituais, assim como apometria, contratos espirituais, leitura de consciência guia, onde você tem a imagem e tem recados do seu mentor espiritual. E eu vou deixar aqui embaixo também dois links do Instagram. Um é o meu link do Trabalho com Ansiedade e outro é meu link do trabalho com as mentorias espirituais. E agora eu deixo você de volta com o vídeo, mas antes não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com quem você sabe que gosta também desse assunto. Gratidão por estar aqui. Tá? Você estar no agora se torna pressa. Ah, eu preciso... já fiz um vídeo aqui falando sobre vibrar alto, né? Uma armadilha realmente espiritual. Preciso estar vibrando alto o tempo todo. Não, não precisa. Você precisa, na verdade, entender que estamos num mundo dual e você tem todas as emoções aqui. Experimente todas as emoções. Algumas são mais agradáveis, outras são menos agradáveis. Algumas dão algumas sensações desconfortáveis no nosso corpo e na nossa mente, em termos de pensamento, e outras não. E aí você faz as suas escolhas. É por isso que eu gosto muito da questão do sair da dualidade. Né, o máximo possível, não ir para nenhum dos dois extremos. Mas isso deixa para outro vídeo para falar de dualidade e não dualidade. A questão é, quando você começa a buscar a espiritualidade de forma cega, vamos falar assim, né, é tudo ou é nada, você deixa de viver o mundo material, que é a experiência onde nós estamos, experiência material aqui no planeta, para você viver, né, para ser espiritual eu preciso me isolar do mundo, eu preciso me isolar sei lá, no Himalaia, na montanha e ficar meditando na caverna. Essa é uma visão exagerada das coisas. E não é, né, a espiritualidade ela é no dia a dia. E a maioria das pessoas que usam a espiritualidade como fuga, né, e se tornam pessoas ansiosas, e isso não é perceptível para muitas delas, você percebe que é uma fuga, na verdade é uma fuga de olhar para suas emoções reais, de encarar essas emoções reais. Mas não só essas emoções, mas também as suas sombras. Então você cria um personagem arquetípico de você mesmo, do bonzinho, do eu tô sempre... eu sou bom, eu sou bonzinho, eu sou espiritual, eu não faço nada, eu não posso sentir raiva, eu não posso falar palavrão e etc. Tá? Então quando você entra dessa versão gratiluz, né, que é um exagero da coisa, é um lado exagerado da coisa, porque todos nós somos luz e sombra. Deus não é dual, o Criador não é dual, por causa do nível de consciência que ele está. Nós aqui embaixo, nessa dimensão, existe a dualidade aqui no planeta.
Tá? Senão não existiria calor e frio, senão não existiria dia e noite. Tá? Então aqui nós temos a dualidade. E nós temos que saber que nós, em essência, estamos além dela. Nós estamos aqui experimentando a dualidade. Né? E as pessoas, tem gente que só quer se sentir bem 100% do tempo, o tempo todo. Sabe? E isso vai até contra a lei do ritmo do universo. Né? Que é que se você está aqui, isso aqui vai voltar para perto de você em algum momento. Então é a lei do ritmo. Então quando você é dual, sai o máximo da dualidade, eu vou fazer um vídeo sobre isso ainda, você fica no meio, então não tem como balançar, entende? Você fica mais centrado, é o caminho do meio, enfim. Aí a gente tem várias terminologias aí que já foram faladas, isso é coisa milenar, né? Muito além aqui do que eu tô falando. Mas é importante que muitas vezes você usa algumas explicações espirituais para disfarçar e não encarar algumas emoções, não encarar a realidade como ela é. Né? E uma dessas que eu vejo é que pessoas que falam que tudo é obsessor, tudo é ataque espiritual. Meu, para com isso. Para com isso. Não, sei lá, na Umbanda fala que é entidade, no Espiritismo fala que é obsessor, sei lá, no catolicismo, no evangélico fala que é o demônio. E às vezes não é. É simplesmente você mesmo manifestando uma realidade com a tua sombra para que você obrigatoriamente tenha que olhar para essa sombra. Mas quando você terceiriza, é o outro que está fazendo algo comigo, não tem o que você fazer e você se torna impotente. Quando você fala, peraí, isso daqui está aparecendo para mim, a minha mente está interpretando como obsessor ou o que quer que seja, por causa das minhas crenças, ou sei lá, da religião que eu fui criado e tudo mais, isso não tem problema nenhum, tá? Religiões são caminhos para um mesmo ponto, então não muda nada, no final não muda nada, tá? Tem pessoas que querem seguir uma determinada religião e tá tudo bem, siga, né? Mas entenda que é uma crença, a religião ela é uma crença, ela tem um pacotinho de crença. Se não fosse crença, não existiria religião, seria uma coisa só. Mas existem várias religiões, né? Então, cada uma com a sua crença, com a tua visão de mundo, que mais se adequa à sua cultura, onde você cresceu e tudo mais. Então, quando vem a informação da tua sombra para você olhar e você se libertar, né, para você iluminar a sua sombra, vamos falar dessa forma, você não quer olhar para a tua sombra, você não aceita que aquilo ali é teu e você culpa o mundo, culpa o demônio, culpa o obsessor, culpa qualquer outra coisa. Então você usa essas explicações espirituais e isso torna você ansioso. Eu tenho uma maldição sobre mim. Você fica criando algumas coisas, algumas situações. Ó, tomando um cafezinho aqui. Se quiser um café, tomando um café da manhã aqui agora. Comendo um pãozinho de queijo, que eu acabei de comer, aliás. Então, assim, quando você fala de presença, que pra mim, na minha visão, a espiritualidade, ela tá muito relacionada à presença. Porque a mente, ela trabalha com dois aspectos. E você não é sua mente. Isso vocês já estão cansados de saber. A mente ela trabalha com dois aspectos, ou com o tempo linear, né? Com o passado ou com o futuro. A mente é uma ferramenta. Ela não deve ser o seu chefe. Você que deve ser o chefe. Ela deve ser uma ferramenta utilizada pela consciência que você é. Então, quando a gente fala de presença, nós estamos falando de consciência, que é estar totalmente presente no aqui e no agora. E a mente silenciada. Ela não está nem no passado nem no futuro. Ela está aqui. Presença. Espiritualidade traz presença. Presença acalma. A presença, ela acalma. A ansiedade que eu tô falando, a ansiedade espiritual, essa busca, essa gana de eu preciso ser espiritualizado, eu preciso isso, aquilo, eu preciso vibrar alto o tempo todo, eu não posso sentir raiva, isso não é de Deus. Quando você vai com isso, com toda essa terminologia, essas crenças espirituais, você sai da tua totalidade que você é, da experiência aqui. Então, a ansiedade ela traz o quê? Controle. Eu preciso controlar tudo ao meu redor. Eu preciso estar no controle de tudo.
Se você precisa estar no controle de tudo, então, consequentemente, tudo tem que ser do seu jeito. E se tudo tem que ser do seu jeito, onde que fica que seja feita a vossa vontade? Onde que fica a vossa vontade? Se é a tua vontade somente. Né? Há uma contradição entre a ação e entre o que você, às vezes, reza aí todos os dias, que é a oração do Pai Nosso, tá? Que é a mais famosa. Então, essa ansiedade traz a sensação de controle, eu preciso controlar tudo, e o controle traz uma pressa, ela acelera. Eu preciso seguir isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso não sei o que. Quando você entra nesse patamar, você sofre. Pensa comigo. Vamos lá, faz 10 anos que eu trabalho com terapia. Já atendi mais de 2.000 pessoas. Eu sou especialista em ansiedade. Quando a gente fala disso, nós estamos falando de ansiedade, nós estamos falando de ter tudo sob controle. Controle do meu ego, do jeito que eu quero. Né? Se eu preciso ter tudo sob controle, por que eu preciso ter tudo sob controle? Porque a vida tem que ser do meu jeito, do jeito que é favorável a mim e do jeito que é seguro para mim. Se é seguro, então se você está usando a palavra segurança inconscientemente, eu preciso que seja seguro esse caminho. Eu preciso estar totalmente seguro desse caminho. Nós estamos falando de medo. Você está vibrando no medo. Que na escala Hawking, acho que é 100 ou 150 Hz. Acho que é 100, se eu não me engano é 100 o medo. E o medo, ele vai trazer duas reações para você, que é a reação ou de luta ou de fuga. É uma coisa primitiva do nosso cérebro, luta ou fuga. Então, se é para luta, você vai para o ataque. Então você ataca as pessoas, você ataca a vida. E quando você ataca a vida, nós estamos falando de raiva. E quando você vai para a fuga, você muitas vezes se isola. Você se isola. Você tem que achar um equilíbrio. Ah, Michel, quer dizer que eu não tenho que me defender? Você tem que se defender. É amor próprio. Ah, mas você quer dizer que eu tenho que brigar com todo mundo? Não, é tudo feito com sabedoria. Sabedoria. A sabedoria entra aqui. A sabedoria, o discernimento e o equilíbrio. Né? Até que ponto eu tenho que só simplesmente me afastar da situação? Não, mas aí a gente entra em outro ponto mais profundo. Por que eu estou atraindo e manifestando na minha realidade X situação que está me trazendo a obrigação de me defender, de brigar ou de qualquer outra coisa? Você percebe como aí foge da questão espiritual, de gratiluz, tudo é um conto de fadas, cor-de-rosa, colorido? Né? Então, quando você sai disso, você começa a perceber a verdadeira espiritualidade, pelo menos na minha percepção, ela não é desse jeito. A vida é para ser divertida, a vida é para ser uma brincadeira. O grande problema do ser humano que eu percebo é a vida é levada muito a sério. Não precisa. Tá? É tudo muito sério, muito preciso fazer minha imagem, preciso deixar meu legado. Você está aqui para se divertir, para experienciar a vida. Para dançar no meio da rua sem se preocupar com o que os outros estão vendo, falando, sem se preocupar com o que os outros estão julgando. Sabe esses vídeos que as pessoas fazem para os tímidos entenderem? Até para quem tem fobia social, que eu trato muito. Esses caras que chegam no meio da rua e deitam no meio da rua. As pessoas passam, olham e continuam. Aí ele pega e fala, tá vendo? Ninguém tá nem aí pra você. Ninguém tá olhando pra você. E outras pessoas que estão olhando e julgaram, do que 2 minutos elas já esqueceram. Esqueceram da tua fisionomia, esqueceram que isso aconteceu, esqueceram tudo. As pessoas estão fechadas no universo delas, ali no mundo delas. Né? E é justamente isso. Porque você não vive a tua vida? É por medo, você precisa ter uma imagem espiritualizada, você precisa ter uma imagem de um ser profundo, de um sábio, de um sei lá o quê. Não, você não precisa. Né? Então, eu gosto muito de uma visão que você viver a vida fazendo o bem. Fazendo bem a todos os seres. Evite fazer o mal.
Se você tiver a oportunidade de evitar o mal, evite. Se você tiver a oportunidade de fazer o bem, faça. Pronto, pronto. Acabou. Aí você está sendo muito mais espiritualizado do que alguém que vai na igreja de terno e gravata, com a Bíblia no sovaco e chuta cachorro no meio da rua. Eu uso essa terminologia. Eu falo isso, que vai pra igreja e chuta cachorro. Eu falo isso faz muitos anos. Quando eu era adolescente, eu tava comendo aqui tem muito cachorro barra quente, cachorro quente no meio da rua aqui na minha cidade, né? Inclusive o cachorrão é a comida da cidade. Então eu tava com meu irmão numa barraquinha que ficava do lado de uma igreja. E um rapaz, saiu uns 6, 7 rapazes ali da igreja, todo mundo de terno e gravata, bem vestido, com Bíblia na mão e tudo mais. E sentaram ali no cachorrão também para comer. Meio que perto da gente, assim. E daí, o cara, um dos caras ali pegou, o cachorro foi cheirar, cheiro de fritura de bacon, tudo, aquele cheiro, né? O cachorro foi cheirar o perto de um cara, o cara pegou e deu um chute no cachorro, que o cachorro assustou e saiu correndo e foi pro meio da rua, quase foi atropelado. Aquilo me subiu uma raiva absurda. Nós estamos falando de uns 25 anos atrás. Ou seja, o Michel, o moleque lá, o Michel que eu falei pra vocês, dá muita raiva, briguento e tudo mais. Eu fui na hora tirar satisfação com o cara. Falou, por que você chutou o cachorro, cara? Você é idiota, não sei o que, tal. O cara, não gosta de cachorro. Eu falei, também não gosto de você. Fui pra cima dele. Aí meu irmão me segurou. Então, assim, é assim que resolve as coisas? Óbvio que não, né? Hoje eu não faria isso jamais, né? Mas ali eu era muito esquentado e briguento, tudo, resolver as coisas na briga. E não é assim que funciona, né? Então, por isso que eu uso esse termo, né? Vai na igreja e chuta cachorro na rua. O que adianta que você acabou de orar, de falar com Deus, com Jesus, com quem você quer, e vai lá, chuta um cachorro que tá com fome, tá chegando perto de você com fome, você chuta o cachorro na costela, quase mata o bicho. Não tem sentido, entende? Isso que eu falo, não tem sentido. Daí a pessoa busca a espiritualidade e tá... Ai, minha vida não melhora, Deus não me ouve, não sei o quê. Mas por que você tá fazendo um monte de merda, você tá fazendo um monte de cagada, você tá usando a espiritualidade como uma roupagem do teu ego só para usar como imagem. Não tem sentido. Perceba o que você está sentindo, perceba o que você está fazendo com a tua vida, perceba a congruência entre a imagem que você quer passar, na verdade você nem deve querer passar imagem alguma, perceba a congruência se você está fazendo o que você prega, se você está fazendo o que a sua roupagem espiritual está pregando. Porque é óbvio, se não há congruência da forma interna e externa, a vida não vai ter congruência com você também. É assim que funciona. Você manifesta o que você é e não o que você quer. Você já está cansado de saber disso. É uma frase clichê já da espiritualidade. Por que é clichê? Porque é a verdade. Você manifesta o que você é, não o que você quer. Né? Bom, queria falar com vocês disso hoje. Dessa ansiedade disfarçada dentro da sua busca espiritual. Perceba se a sua busca espiritual é realmente para que você se torne um ser melhor, se torne mais consciente, se torne mais presente na vida, né? Então a espiritualidade ela te traz não uma fuga da vida, mas te traz como uma presença dentro da vida, né? Pelo menos é assim que eu sinto, é assim que eu interpreto tudo que eu aprendi e vivi até hoje. Gratidão por estar aqui. Vai lá, Cash.